Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Ok, vamos de vinheta? E vamos de correção de redação, meu filho, porque aqui não é canal de música. Ainda que eu ame sertanejo, hoje é vídeo de redação corrigida por mim, Silane. E o tema é sobre a violência política como resultado da polarização. Sangue de Jesus tem poder. Quem nunca perdeu uma amizade por causa de política? Quem nunca saiu do grupo da família? Quem nunca semeou a discórdia que atire a primeira pedra? Então vamos lá, vamos para a correção de redação? Vamos, meu filho, deixa eu ficar maior aqui que fica melhor, né? Então vamos lá. O tema era sobre a violência política como resultado da polarização na sociedade brasileira. Priscilane, eu não sei o que é polarização, meu filho. Polarização é quando a opinião do outro, além de ser uma opinião contrária à sua, ela te ameaça. Então é aquela coisa tipo... Não basta nós pensarmos diferentes. Você pensa diferente e você me ameaça. Então é quando a galera do Lula e do Bolsonaro não podem andar junto, a galera do Inter e do Grêmio não se amam, a galera que gosta de carne e a galera vegetariana se atracam, tá? Então essa polarização é esse embate, né? É essa rachadura na sociedade. Vamos lá então? Sugiro, meu amor, que você diminua a letra aí pra você não escrever esguelado, né? A tua letra é um pouquinho grande, então provavelmente aí nós vamos precisar aprofundar melhor a argumentação e aí por esse motivo Priscilane sugere que você diminua aí um pouquinho sua letra. De acordo com a Constituição Federal de 88, então olha só, quando você escreve, né, com letra de forma, sempre diferencie bem a letra maiúscula das minúsculas, tá? Você precisa aí fazer essa diferenciação, tá? Independente se é Enem, qualquer banca que seja, você tem que cuidar para não escrever todas no mesmo tamanho. É preciso diferenciar aí a letra maiúscula da minúscula, tudo bem? Maiúscula da minúscula. De acordo com a Constituição Federal de 88, é direito de todo cidadão brasileiro ser respeitado independente de sua religião ou escolha política. Entretanto, é notório que isso não ocorre na sociedade em que vivemos. Olha lá, você não deve se colocar no texto, tá? Na sociedade atual, na sociedade brasileira, na sociedade. Você não deve colocar o vivemos, amamos, cantamos, dançamos, brincamos, dormimos, comemos. Não pode se colocar no texto, tudo bem? Apenas aqui tira uma dúvida, tá lá na Constituição mesmo, escolha política? Tá? Então eu quero que você reveja aí o que está escrito mesmo na Constituição, para você não inventar dados aqui no texto, tá? Por isso que eu estou pedindo para você sugerir aí o que está disposto lá na Constituição, tá? E por que você trouxe religião, se o tema é violência política, tá? Então é importante, meu amor, que toda alusão escolhida, que toda alusão que você trouxer no seu texto seja uma alusão intimamente relacionada com a proposta, seja uma alusão intimamente relacionada com a argumentação e com o tema. Entretanto, é notório que isso não ocorre na sociedade em que se vive, devido à existência da violência política decorrente da polarização no Brasil, causadora de graves problemas sociais. Então, olha só, aqui, ó, você trouxe, né, que isso não ocorre na sociedade. Na realidade, nós vivemos numa sociedade respeitosa, nós temos esse respeito, nós temos esse direito de exercer, mas não em sua totalidade. Então, você pode colocar que na maior parte das vezes isso não é garantido, que na grande maioria das situações isso não ocorre, que um número elevado de pessoas não consegue, né, ter esse direito assegurado, justamente para você não ser penalizado aí por ser muito, por generalizar, sabe? Tal fator decorre do crescente caos social, responsável por assassinatos e também por protestos de ruas saírem do controle, causando uma intensa destruição. Então, olha só, aqui são os seus argumentos. Então, você vai falar no argumento 1 dos assassinatos e no argumento 2 dos protestos de rua saírem do controle. Então, eu quero que você reveja aí quais serão os argumentos que você vai desenvolver, para que você faça um bom planejamento do seu texto, né? No sentido de
que que você vai defender? Você vai defender que essa violência política, ela causa o quê? Ela causa assassinatos? Beleza, então ela causa agressões, né, assassinatos. E qual seria o outro argumento? Os protestos de rua saírem, a falta de respeito, a falta de tolerância. Então é importante aí que esses seus dois argumentos, eles sejam bem efetivos e muito bem relacionados aí ao tema da redação, tá bom? Em primeiro plano, destaca-se a violência e os assassinatos no Brasil. Olha só, aqui, ó, como que você poderia ter reescrito? Olha só, sempre dando muita ênfase para o tópico frasal. Olha só como que você poderia ter refeito esse seu tópico frasal, ó. Em primeiro plano, é fato que essa polarização na política aumenta significativamente a violência no país. Tá vendo como que você poderia ter reescrito? Retoma as palavras, retoma o essa, né, para manter pontos aí na competência 4, quando você faz a retomada aí, né, dos elementos de coesão, quando você retoma a palavra-chave aí, a polarização na política, você fala que isso aumenta a violência no país, e aí na sequência você traz dados, exemplos, fatos que comprovem isso. Aí sim você traz situações que deixem evidente essa violência. Aí você pode trazer dados, né, dos assassinatos, dados das violências, das agressões e assim sucessivamente, tá? Pode-se citar como exemplo a obra de Érico Veríssimo, olha lá, Érico Veríssimo, Incidente em Antares, onde, né, rever aí, anos após a sua publicação, continua retratando o contexto social atual, pois, assim como no enredo, a rivalidade política causa mortes e deixa feridos. Nesse contexto, pode-se perceber que a problemática dos extremos ideológicos deve acabar, pois afeta de modo direto a segurança populacional. Então, olha só, meu amor, vamos lá. Primeiro, eu quero que você cuide aí com as repetições dos conectivos, tá? Cuidado aí com o uso do pois. Segundo ponto, você falou para mim que essa violência política, que essa polarização causa um aumento, né, de assassinatos no Brasil. O que se espera como corretor? Que você escolha uma alusão, que você traga um dado, um fato, um aprofundamento argumentativo, alguma informação de qualquer área do conhecimento, algo que realmente comprove isso. Então, você deveria ter, por exemplo, destacado aí o que aconteceu nas últimas eleições, você poderia ter exemplificado aí o que aconteceu, né, nessas eleições presidenciais, você poderia ter falado dos assassinatos, dos ataques, das violências cometidas. Agora, você sustentar o seu argumento na obra não ficou legal. Por quê? Primeiro, porque você trouxe a obra do Incidente em Antares, mas você não disse o que a obra do Incidente em Antares fala. Você não aprofundou o que a obra do Incidente em Antares desenvolve. Então, você deve focar nessa contextualização. Lembre-se de que o seu corretor ele não tem conhecimento disso, de que o seu corretor ele não sabe do que você está falando. Logo, você precisa contextualizar, você precisa mostrar, né, que você realmente leu esse livro, ou que pelo menos você tem conhecimento desse livro, e que dessa forma você consegue articular com o seu texto. Agora, apenas mencionar o Incidente em Antares não é o suficiente, porque você perceba que ficou faltando algo. Lembre-se, né, que a base do gênero dissertativo argumentativo é você apresentar uma tese e defender essa tese por meio de argumentos. Aqui você simplesmente não me convenceu de que essa violência é um caso raro, é um caso grave, é um caso abominável, é um absurdo. Por quê? Porque para comprovar que isso acontece, você trouxe apenas um livro, e esse livro ele é uma ficção, e esse livro ele não retrata exatamente o que está acontecendo no Brasil, entendeu? Então você poderia ter usado essa obra, caso você quisesse, lá na introdução.
Aí ficaria bem interessante você fazer essa contextualização na introdução. Tudo bem? Então, aqui eu quero que você reveja isso. E outra questão, você tem que fazer a argumentação, meu amor. E aí, eu sugiro que você volte lá nas aulas que nós temos na plataforma, especialmente nas aulas aí que eu aprofundo a competência 2 e a competência 3. Tá? Inclusive, dê uma olhadinha lá nos exemplos de textos que eu escrevi lá na plataforma, que vai ajudar demais vocês. Ademais, tem-se como outro desafio os protestos que ocorrem de forma radical e acabam causando grandes prejuízos. Olha só, causando grandes prejuízos, né? Olha lá a ortografia. Evita usar no seu texto, amor, o acabam causando, acabam fazendo, acabam dormindo, acabam comendo. Evita. Por quê? Coloca causam, fazem, abandonam, entendeu? Para evitar essa construção aí com o gerúndio e deixar o seu texto mais específico. Então, como que você poderia ter reformulado aí o seu tópico frasal, né? Pensando aí nessa violência política decorrente da polarização. Olha só um exemplo aí de como você poderia ter feito, ó. Ademais, Ademais, os protestos, que infelizmente na sua maioria não são pacíficos, inviabilizam a manutenção da ordem pública. Olha lá, você traz, né, as palavras que mostram para banco o seu posicionamento. Você não está apenas descrevendo ou apenas falando sobre o tema, você está apresentando juízo de valor, você está defendendo o seu posicionamento. E isso é o ponto principal aí na redação. Então não basta apenas você colocar assim, olha, os protestos ocorrem de forma radical. Não são todos os protestos que ocorrem de maneira radical. São alguns protestos, a maioria dos protestos, grande parte dos protestos. Então é importante aí que você não generalize, que você saiba restringir, justamente para você conseguir mostrar para a banca que você não está no senso comum. Destaca-se dessa forma a greve dos caminhoneiros, ocorrida no final de 2022, que exemplifica a situação, pois, além de impedir a chegada de alimentos às famílias, foram responsáveis por afetar a economia do país e impedir a circulação de meios de transportes fundamentais para os brasileiros. Olha só, você falou a greve dos caminhoneiros, e aí, olha só, você fez em apenas um período, olha, tá muito extenso o seu parágrafo, o seu período. Você tem que pontuar, você tem que reorganizar, e perceba que você não está trazendo a sua voz no sentido de defender a sua opinião. Aqui você está apenas descrevendo essa situação, você está apenas contando o que aconteceu. Então é muito importante que você traga a sua voz, meu amor, mas que você traga a sua voz dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então lembra lá que a prof ensinou nas aulas. Faz o tópico frasal, depois traz a alusão, depois traz a sua argumentação e depois faz o fechamento do parágrafo. Faz nessa estrutura, nesse sentido de conseguir defender o seu argumento. Então, você falou da greve dos caminhoneiros, mas cadê a polarização? Cadê a sua crítica a isso? Cadê a violência política? Tá? Então, por isso, amor, é muito importante que você também leia a proposta que eu libero para vocês e assista a aula em que eu trago os argumentos e as alusões. Vocês podem, inclusive, usar aquelas alusões e aqueles argumentos que estão lá na aula, tá? Por quê? Porque eu faço isso justamente para ajudar vocês
nesse momento de produção, porque vocês não fiquem pesquisando e tendo que, enfim, né? Vocês podem usar aquilo lá que eu trago para vocês no texto. Portanto, com o intuito de acabar com a problemática, então assim, ó, evita usar o acabar, coloca alterar, minimizar, né? Modalizando sempre. A problemática da violência política como resultado da polarização no Brasil é de extrema importância que o Estado realize, em parceria com as escolas, palestras e projetos sobre como tal ideologia pode afetar e prejudicar a comunidade. Qual ideologia? Qual ideologia você está falando? Então tem que ter muita clareza nesses elementos de retomadas. De qual ideologia que você está falando? Dessa forma, o número de assassinatos irá diminuir e os protestos seriam mais pacíficos, colocando a Constituição Federal em seu completo vigor. Tá, primeiro, você falou desse número de assassinatos, perceba que você não chegou a aprofundar isso no texto. Você comentou de uma maneira superficial sobre os assassinatos, né? Você apenas mencionou esses assassinatos no texto, mas você não trouxe dados que mostram isso, exemplos que mostram isso, porque aqui, ó, que seria quando você deveria ter abordado isso, você acabou trazendo a obra Incidente Antares. Então tem que ter esse cuidado. Lembrando também que a sua conclusão, para ela receber a nota máxima, né, que são os 200 pontos na conclusão, você precisa trazer os 5 elementos, que são o agente, a ação, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Você precisa trazer isso no seu texto, você tem que ter esse cuidado, tudo bem? Então, olha só, você trouxe aqui o Estado, vai fazer o quê? Palestras e projetos. Como que isso vai acontecer? Tá vendo? Faltou aí esse elemento, beleza, gente? Então, olha só, lembrem-se, mais importante do que pensar na alusão, vocês devem pensar na argumentação. O que eu penso sobre isso e por que eu penso isso? Esse é o segredo aí para escrever um bom texto dissertativo argumentativo. E a nota, meu amor, a nota vai ser da minha filha, né? Apenas ela vai saber a nota. Se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, Profa Prisátera, clica no link aqui abaixo, me segue lá no Instagram e vamos lá, gente. Feliz da vida. Bora escrever redação? Bora, meu filho!